Muito boa noite a todos novamente. Boa noite. É um prazer tê-los todos aqui, essa noite conosco. Boa noite também para o pessoal que está em casa, nos assistindo pelo Facebook e pelo Instagram. Né? É muito bom tê-los aqui essa noite. Vocês contribuem muito para o trabalho que nós temos que fazer. Sem vocês, o nosso trabalho não seria possível. Então, vamos aos nossos recados, né? Primeiro de tudo, aí para quem está em casa e não nos conhece, nós somos do Grupo Espírita Fraternal Recomeço, estamos aqui no bairro de Jordanópolis, em São Bernardo do Campo. E aí temos alguns recadinhos aqui. Desligar os celulares, né? Importante, ou colocar no modo avião, no silencioso. Manter-se em silêncio, silêncio é prece, né? A partir do momento que nós estamos aqui dentro desta casa, nós já estamos recebendo a influência dos trabalhadores de luz que vêm aqui para nos auxiliar. E aí nós temos alguns projetos aqui na casa, né? Os quadradinhos do amor, que são feitos de lã, são montadas colchas ou são feitos cachecóis, toucas, né? Para as crianças, para os idosos mais carentes. Então, portanto, nós aceitamos aí doação de lãs, tá? Desde novelos que foram usados, tem um pouquinho de lã, novelos novos, tá? Nós aceitamos as doações. Nós assistimos também por volta de 20 famílias entregando cestas básicas. Então, aceitamos também doação de alimentos não perecíveis e agradecemos vocês por estarem continuamente contribuindo conosco. Outro recado importante que a gente sempre dá aqui é o bazar, né? O bazar aceita doações de roupas, sapatos, eletroeletrônicos, porque é com a venda do bazar também que nós arrecadamos fundos para manter a casa aberta. Então é importante para nós o bazar. Visitem, né? Às vezes tem coisas boas lá, interessantes, tem muita coisa legal lá no bazar. Evangelho no lar, né? Toda segunda, toda quarta é dito aqui da importância do Evangelho no lar. A gente vem para cá, às segundas receber o tratamento médico, às quartas-feiras receber o tratamento espiritual e depois nós retornamos para nossa casa. Então, durante o nosso dia, durante a nossa semana, a gente interage com as pessoas, a gente interage no trânsito e a gente vai captando essa energia que depois a gente vem para cá, toma um passe, sai mais leve. O Evangelho no lar faz com que nós equilibremos a energia dentro da nossa casa, para que tudo isso que a gente recebe aqui, a gente possa levar para lá e que o ambiente lá seja propício para que essa energia se multiplique para os nossos familiares. Porque às vezes a gente vem aqui, mas nem todos os nossos familiares podem estar aqui conosco, né? O Evangelho auxilia a manter o equilíbrio do lar. O guia para fazer o Evangelho está nas primeiras páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, e tem também o guia lá na secretaria, né? Então, se vocês quiserem, é só pedir lá à secretaria que elas passam para vocês. A palestra de hoje, quem vai ministrar é a Estela, e o tema da palestra é a Estrada da Vida, tá? Portanto, agora eu vou pedir para vocês se colocarem em prece, fecharem os seus olhos e elevarem o pensamento em Jesus. Para que nós possamos receber, através dessa palestra, os ensinamentos que nos são necessários e que nós estejamos preparados para o momento do passe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Estela.
Acho que dá para ouvir. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Acho que você fala um pouco mais alto. Tá. Então vamos lá. Boa noite a todos. Hoje eu fui convidada aí para fazer uma palestra, mas na verdade não é nenhuma palestra, né? É um bate-papo para a gente ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de leitura, né? Que ninguém sabe muito mais do que o outro. A gente lê um pouquinho mais e consegue passar alguma coisa para vocês, né? Aí eles me pediram para fazer a palestra sobre a estrada da vida. E o que seria a estrada da vida, né? Seriam as nossas reencarnações. E se a gente acredita que a vida não termina, então ela é infinita, né? Então, isso só acontece através das reencarnações. Então, eu vou ler um trechinho aqui, começando do começo, da criação. Deus é o Criador de todas as coisas, disso nós temos ciência. O princípio das coisas é segredo de Deus. Existem muitas coisas que nós queremos desvendar e descobrir. Mas nós ainda somos imaturos nessa estrada. Então, aos poucos, de acordo com a evolução humana, é que vai havendo um despertar e nós vamos adquirindo novos conhecimentos. Então, Deus deixa para com Ele os segredos que ainda são necessários para o nosso desenvolvimento. Deus criou, juntamente com os mundos materiais, seres inteligentes que chamamos de espíritos, né? Então, o princípio são os espíritos. A vida normal dos espíritos é a espiritual, que é eterna. A corpórea é transitória e passageira, um verdadeiro instante na eternidade. Então, é o que isso? Na verdade, nós somos espíritos. A nossa verdadeira morada é no plano espiritual. E nós estamos aqui no mundo terreno. Quando nós vestimos essa veste corpórea, esse corpo que nós temos, então nós temos a matéria e nós temos a alma. Quando nós retornamos ao mundo espiritual, nós retornamos a nossa alma com o nome de espírito, que é a mesma coisa, tá? A encarnação dos espíritos deriva da lei natural. É uma necessidade tanto para o seu progresso como para a realização dos planos de Deus. Deus tem para conosco, todos nós, um plano. Fica muito evidente para que todos nós saibamos que quando Deus criou todas as coisas do universo, criou todos nós da mesma maneira, todos, simples e ignorantes, iguais, com todas as oportunidades iguais. No decorrer das nossas encarnações é que nós vamos falhando com algumas coisas no nosso caminho. Quando Deus criou cada um de nós, Ele criou na esperança de que nós pudéssemos, dentro da humanidade, ter uma evolução. Mas o homem, quando aqui habitou, ele começou com outros sentimentos. Ele começou a tropeçar pelo caminho. Cada um de uma maneira. Foi exatamente daí que nós fomos ficando diferentes uns dos outros. Porque cada um tinha um entendimento. Cada um uma maneira de trilhar o seu caminho. Por quê? Embora sejamos milhões, trilhões, nem sei quanto habita o nosso plano, cada um de nós somos indivíduos. Não existe criatura que seja igual a outra. Não existe ninguém que pense exatamente como o outro. Nós podemos ter princípios iguais, mas o desenvolvimento de cada um para com as situações que aparecem à nossa frente é diferente. Se acontecer alguma coisa aqui hoje, assim, muito diferente do usual, cada um de nós vai ter uma forma diferente de expressar o que está entendendo. Por aí vem, para que a gente perceba que somos todos diferentes. Pelo trabalho, função necessária da vida corporal, aperfeiçoamos a inteligência e adquirimos, observando a lei de Deus, os méritos que eles proporcionam.
da nossa eterna felicidade. Resulta do exposto que os espíritos, concorrendo para a obra geral da criação, trabalham no mesmo tempo em seu próprio progresso. O que é isso? Nós, através das reencarnações, o que é a reencarnação? É a oportunidade que Deus nos dá para que cheguemos ao plano angelical. O que Deus quer para cada um de nós? O nosso aperfeiçoamento moral. Quer de nós o melhor, o nosso amor para com o próximo. E a gente vai falhando pelo caminho. E Ele vai dando oportunidade. E nós vamos falhando. Deus, quando nos propicia uma reencarnação, uma existência no plano terreno, Ele tem para conosco o objetivo de que nós saiamos dessa reencarnação vitoriosos daquilo que nós propusemos. Porque Ele é tão sábio e Ele nos respeita tanto que quando a gente se propõe a retornar no plano terreno, nós é que dizemos aquilo que nós queremos fazer, dentre as provas que precisamos, dentre as nossas falhas, né? E aí eu vou lá e falo, eu quero fazer isso, isso, isso e aquilo outro. E aí Ele proporciona, dentro das minhas limitações, que eu venha. Mas todo mundo que reencarna não vem só com um propósito próprio, vem também com um propósito maior, que é o de Deus, que seria a minha remissão do que eu fiz e também o auxílio à humanidade, para que progrida de alguma maneira. Existem alguns modos de reencarnação. Eles são 3. Então, o processo de reencarnação nunca acontece sem um objetivo, que é o que eu falei. E aí, ele tem 3 maneiras de reencarnar. A reencarnação de forma de missão, a reencarnação de forma de provação e a terceira forma é a de expiação. São 3 formas de reencarnação que a gente vem aqui nesse nosso planeta. A primeira delas é a missão, é a mais rara. Por quê? A missão é a tarefa ou poder conferido a alguém para realizar algo para a nossa humanidade. Algo que faça com que a humanidade mude de rumo, que traga um alerta, que traga um discernimento no povoado, naquela situação. Em muitos momentos da humanidade, isso ocorreu. Eu pensando agora, a gente pode pensar em Paulo de Tarso, quando ele veio na época, sem contar com Jesus, né? Que foi o que veio com a maior missão de todos, né? E no decorrer das evoluções, Aristóteles foi um que veio também. Mas nos tempos nossos, né, mais recentes, tivemos Bezerra de Menezes e tantos outros que tiveram entre nós. E mais recentemente, o nosso querido Chico, que a gente chama de nosso querido Chico, né? Olha só, eu sou um íntimo dele, que foi Francisco, né? Que veio aqui com uma grande missão. Então, por aí a gente vê a reencarnação de missão, que são pessoas que vêm, que mudam algumas coisas. Esses são os que a gente conhece os nomes, mas existem inúmeros que vêm e vêm sem ter nome, que vêm sem mostrar, que mostra somente a que veio, né? Não tem a necessidade de nome, de se apresentar. Ele vem com a missão e ele faz essa missão na incógnita, né? No silêncio, na calada. Que é como nós deveríamos fazer as nossas coisas, né? Usar e ajudar ao próximo sem estar ostentando o que foi feito, né? Que essa é a verdadeira forma de auxílio. A segunda maneira da reencarnação é a provação. A provação é o ato ou efeito de provar e geralmente é sofrida por alguém, a fim de determinar sua fé sem condições e percalços. Essa é muito mais... menos difícil como a missão. O que seria a aprovação? É eu vir aqui, nós vimos aqui, nessa reencarnação, com o objetivo de alguma coisa, e não nos abalarmos com os obstáculos. Então, é passar por essa encarnação realmente por uma aprovação, aceitando as coisas que estão no nosso caminho. São poucos que conseguem também. Por quê? Por exemplo, eu vim para fazer alguma coisa. Aí alguém pisa no meu calcanhar, já saio xingando, né?
Alguém faz alguma coisa que eu não quero, eu já não estou feliz. Eu já viro egoísta, eu já viro uma pessoa que não sou tão boa assim, eu já quero mais coisa do que eu deveria. Então, eu, no decorrer dessa encarnação de provação, eu falhei. Então, a encarnação de provação é aquela que eu venho com um determinado objetivo. Então, eu vim aqui para trilhar um caminho. Tudo que houver no meu caminho, eu vou passar sem reclamações, sem percalços algum. Eu vou passar e vou aceitar aquilo que eu me propus, né? Então, essa é uma encarnação, quando a pessoa retorna ao mundo espiritual, ela conseguiu aquilo que ela veio. Então, ela já está para um nível muito maior. E a terceira delas, que somos nós, em geral, né? É a expiação. O que é expiação? É quando eu venho no processo reencarnatório, me proponho a fazer as coisas, mas eu ainda falho. Eu ainda não aceito muitas coisas. Eu proponho a vir, mas quando eu chego aqui, que vem o véu do esquecimento, eu não aceito muitas coisas. Eu ainda sou orgulhoso. Eu ainda sou vaidoso. Eu ainda acho que em muitos casos tenho que ser melhor do que o outro. Eu não sei o que é o perdão. Eu não sei o que é perdão no verdadeiro sentido da palavra. Porque perdoar por perdoar, todos nós perdoamos. Mas no verdadeiro sentido da palavra, nós tropeçamos. Porque nós ainda não estamos verdadeiramente prontos e preparados para isso, para essa missão, que pode ser uma provação. E nós caímos na expiação, né? Porque quando a gente se propõe a vir, nós achamos que tudo é muito fácil, tudo é muito simples. Porque lá, no mundo espiritual, onde é a nossa verdadeira morada, nós não temos essa matéria pesada e densa que nos segura aqui na Terra, que não nos permite flutuar e ir aonde nós queremos. E é aí que a gente tem que pôr em prova o que nós realmente viemos fazer aqui. A dificuldade de estarmos diante de alguém que nos fez coisas difíceis na outra encarnação, nós despertamos em alguns momentos e sentimos por aquelas pessoas uma certa aversão, um certo desequilíbrio. Como também quando nós encontramos pessoas queridas em outras encarnações, nós sentimos felicidade, nós sentimos prazer, nós sentimos que aquela criatura traz para nós um momento de êxtase. Talvez naquele momento a gente até relembre de algumas coisas que já foram propostas para nós em outras vidas. Não acontece isso com vocês? Às vezes não vamos em algum lugar, a gente vê uma pessoa que nunca viu, se olha para ela e fala, nossa, né, que bem-estar que ela me proporciona. E do mesmo jeito, às vezes vamos em alguns lugares e vemos algumas pessoas que a gente fala, nossa, estou passando mal, não estou me sentindo bem, as energias com essa pessoa não estão me fazendo bem, né? Porque certamente essas pessoas, em outras encarnações, em outras existências que nós aqui viemos, nós tivemos alguma indiferença. Tivemos algumas coisas que nós temos a resgatar. E é por isso essas sensações. Quando nós reencarnamos, vem o véu do esquecimento, por quê? Porque Deus, Ele é tão sábio, que Ele sabe que se eu vier aqui e eu souber de tudo que aconteceu comigo em existências passadas, eu jamais conseguiria ver o meu inimigo, o suposto inimigo que eu acho, diante de mim. Como eu vou acolher como meu filho alguém que numa outra encarnação às vezes me matou? Às vezes me açoitou quando eu era um escravo, né? Me fez coisas que eu não consigo perdoar. Mas lá, antes de eu retornar, eu disse que eu iria acolher em meus braços. Que eu iria, através dessa encarnação, conhecer o verdadeiro perdão. Eu iria acolhê-lo. E eu iria fazer dele o melhor que eu pudesse nos ensinamentos da estrada terrena. E aí eu venho. E aí aquela criatura nasce. E eu a amo desde que a vejo. Mas no decorrer da nossa existência, às vezes eu falho. Às vezes eu não consigo. Mas pensem que todas as vezes que nós reencarnamos, o nosso mestre de amor, de luz,
Ele coloca ao nosso entorno criaturas encarnadas e desencarnadas que nos auxiliam nessa nossa expiação, para que a gente não perca o nosso foco, para que a gente siga adiante nesse plano evolutivo, porque senão seria muito difícil, porque nós ainda enraizamos em nós muitas coisas de termos as coisas, de querermos as coisas, e às vezes nós não percebemos que a verdadeira felicidade da nossa jornada está nas coisas simples. Amar ao próximo não precisa de dinheiro. Auxiliar ao próximo, muitas vezes também não. Porque às vezes esse próximo quer de nós os nossos ouvidos, porque ele precisa falar. Ele quer de nós um apoio numa caminhada. Às vezes as pessoas acham que auxiliar o próximo é a gente doar alguma coisa material, uma roupa, um alimento. E muitas vezes é necessário também. Mas a maior doação que nós podemos dar, ela não tem preço. Ela não está em valores, ela não está no ouro. Ela não está em troca, em permuta com absolutamente nada. Jesus, quando veio no plano terreno, ele não permutou o amor dele. Ele não permutou os seus ensinamentos. Ele dissipou por todos os caminhos que ele percorreu, sem querer nada em troca. A única coisa que ele queria em troca, para não dizer que não queria nada, ele queria a nossa compreensão, o nosso entendimento. E ele plantou por toda essa trajetória, ele semeou por essa trajetória os ensinamentos, que através dos tempos foram sendo codificados de várias maneiras. Um dos missionários, do pai foi também Allan Kardec, que através, de todos os ensinamentos, das intuições, de tudo que ele trilhou, primeiro ele não acreditou, depois ele comprovou, que aquilo era real, escreveu toda a codificação, mostrando para nós que através da simplicidade, da aceitação do nosso próximo como ele é, através da própria Bíblia, que diz tantas coisas, diz vários versículos de vários profetas diferentes ali, contando cada um na sua visão aquilo que tem. E na codificação, Kardec foi colocando de maneira que nós, dentro da nossa própria religião, pudéssemos compreender e entender que tudo é simples, tudo são coisas que podemos compreender se nós tirarmos de nós toda essa obtenção de luxo, de coisas materiais. É errado trabalhar e ter as coisas de forma alguma. Todos nós temos que trabalhar para o nosso bem-estar, não há dúvida disso. O que nós não podemos é fazer disso um plano único de vida. Nós temos que perceber que o nosso maior plano na nossa existência é o amor. Todo mundo fala do amor, mas quem sente o amor verdadeiro pelo seu próximo? Poucos de nós. Porque nós podemos sentir um verdadeiro amor pelos que estão no nosso lar, pelos nossos filhos, pelos nossos pais. E isso é uma migalha do amor que o Pai transcende sobre cada um de nós. Quando ele diz, amai ao próximo como a nós mesmos, nós nos amamos? Em alguns momentos, nem nós nos amamos. Como eu posso amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Se eu não respeito a mim mesmo? Então, a nossa essência, nessa estrada, nessa trajetória da vida, deve ser, em primeiro plano, o amor incondicional a todas as criaturas existentes na face da Terra. O respeito para com o nosso semelhante e para com nós mesmos. Através dos nossos ensinamentos, da nossa compreensão, o Espiritismo, na nossa religião, ele vem mostrando isso cada vez mais. Que através das reencarnações, através de nós acreditarmos que existe algo depois dessa matéria, é que transcende a lógica da existência. Se nós acreditássemos somente na matéria humana, no que existe aqui, qual seria o sentido da vida?
Por que eu teria que entender e compreender o meu próximo, se depois que eu morresse acabaria tudo? Qual o respeito com o outro? O que eu viria fazer aqui? O que emanava, o que sustentaria esse corpo que anda e que fala, se não fosse um espírito de luz? Deus colocou em cada um de nós sua centelha divina. Se nós somos filhos desse Senhor soberano, nós somos pequenos deuses. E Ele deposita em cada um de nós a sua esperança. E é por isso que os planos vão evoluindo. E há muito, esse livro que eu tirei muitas coisas, são as obras póstumas de Allan Kardec, não sei se alguém conhece. Quem não conhece, tivesse a oportunidade de estar olhando, foi escrito em 1800. E as coisas aqui ainda são tão atuais, mostrando que os planos, eles vão evoluindo de quando em quando. E há muito tempo, há séculos, já foi dito que o nosso plano terreno aqui, ele é um plano de expiação. Que é essa aí, ó, que eu falei que estamos nela, né, ainda falhando. Para passar a um plano de provas, que é o que eu disse a vocês, que são aquelas que a gente vem com o comprometimento de fazê-las sem nos atropelar pelo caminho, aceitando aquilo, aceitando as condições que nós mesmos colocamos para a nossa evolução. E adiante disso, vem as novas gerações. O mundo não vai acabar. Não vai existir aí uma destruição do mundo e ali vai nascer novas coisas, para nascer um mundo de regeneração. Não é isso que vai acontecer. Já há muito tempo estão nascendo espíritos mais evoluídos, de outras orbes, no meio de nós. E aos poucos nós vamos evoluindo. E tudo aquilo de percalços que a gente tem, que vem acontecido e que nós estamos presenciando, de violência e de muitas outras coisas, aos poucos vão sendo dissipados. E essas criaturas que ainda estão num processo mais atrasado no plano evolutivo, elas vão estar reencarnando em outros planos, não nesse, mas sempre com a oportunidade de se melhorarem. Existem também espíritos que já cumpriram uma boa parte da missão terrena e eles não voltam a reencarnar. Eles ficam no mundo espiritual auxiliando aqueles que necessitam, que chegam em situações de muita perturbação, como nós conhecemos e sabemos do umbral. Então existem muitos espíritos de luz muito iluminados. Existem legiões de Maria e várias legiões que entram nesses planos para auxiliar e acolher aquele que ali se encontra, desde que ele queira, porque Deus permite tudo para nós, no nosso livre-arbítrio. Então, em todos os momentos, os mundos vão evoluindo. Então, tenhamos sempre a fé dentro de cada um de nós, que nós estamos aqui nos melhorando. Embora, em muitos momentos, a gente não acredite, mas está aí. A fé e a esperança está dentro de cada um de nós, nas oportunidades do auxílio ao próximo. Uma casa como essa é uma casa de orações e de acolhimento, aonde nós aqui somos obreiros desse Pai e tentamos, de alguma maneira, trazer para vocês as suas obras, para que através do ensinamento e dos entendimentos de cada um, nós possamos aos poucos ir nos melhorando. Porque a melhora, ela só vai aparecer para a humanidade quando todos nós juntos tivermos só um pensamento, que é o de acolhimento e auxílio ao próximo. Quando nós não quisermos mais estar passando por cima do outro, quando nós não quisermos mais atropelar as situações, quando nós quisermos dar os braços e caminharmos lado a lado para a evolução da humanidade. Então, já deu meu horário, né? Eu quero que vocês percebam a importância do estudo, do conhecimento. Porque a gente estuda e a gente percebe que sabe muito pouco.
E nós temos que sair da simplicidade e da ignorância e começarmos a perceber que através do entendimento do que acontece na nossa vida é que a gente consegue seguir adiante. Quando as coisas difíceis acontecem no meu caminho, se eu só blasfemar, eu vou ficar a minha encarnação e várias outras na expiação. Quando eu começar a compreender e entender que o que acontece no meu caminho, eu assim determinei, porque eu sou devedor de muitas coisas do meu Pai, eu vou começar a me melhorar. Aí eu vou começar a passar pelas provas, porque eu vou aceitar o que acontece comigo neste caminho. E o Pai quer isso de cada um de nós, a esperança de um bem viver, a esperança da luz no coração de cada um de nós, que possamos ter apoio e sermos apoiados por todos aqueles que estejam ao nosso entorno. E o entendimento das suas obras é que vai fazer com que a gente siga adiante, com muita felicidade, com muita perseverança e com muita certeza de que todas as nossas encarnações não foram em vão e que cada uma delas, embora algumas fossem estacionadas, elas jamais retroagiram, porque nós nunca damos um passo atrás. Nós podemos estacionar, mas nós não damos passo atrás. E eu gostaria que todos vocês compreendessem que o melhor seria que nós dessemos vários passos adiante, através da nossa compreensão, do nosso tratamento e da nossa evolução. Então, agradeço a todos vocês por esse bate-papo, espero que tenha despertado em vocês algum interesse em alguma coisa. A nossa casa é uma casa de orações, é um pronto-socorro espiritual, mas, acima de tudo, a nossa casa é uma casa de estudos. E todos vocês estejam convidados a estudar conosco, né? Esse ano já não estamos mais começando com os novos alunos, porque já estamos quase no final. Mas que no ano que vem, vocês possam tentar querer aprender mais alguma coisa. As nossas portas estarão sempre abertas. E quando vocês tiverem dúvidas, nos procure no atendimento, nos procure na recepção, façam perguntas, anotem se quiser, e nós, à medida do possível, iremos respondendo. Porque às vezes, alguma dúvida que nós temos, um esclarecimento, nos faz avançar em muito na nossa evolução. A falta de compreensão nos cega em alguns instantes. E às vezes um toque, uma palavra, tira de nós aquela nossa angústia daquele momento, né? Então nós, da casa como trabalhadores, estamos todos sempre à disposição de cada um de vocês para a necessidade de um auxílio, tá bom? Então, muito obrigado pelo nosso bate-papo, espero que tenha rendido a vocês alguma compreensão em algum momento, e nós estamos aqui trabalhando para vocês, mas para nós mesmos, né? Porque somente juntos nós vamos seguir adiante, né? Então, obrigado a todos. E que... Quer que eu faça o encerramento? Então, vamos fazer o encerramento. Então, nesse momento, vamos todos fechando os nossos olhos, elevando ao alto e recebendo desse Mestre de luz as suas bênçãos, por esses ensinamentos dessa noite, pelo discernimento das palavras do Evangelho, que possamos despertar em nosso inconsciente todo o desejo de ensinamento, que possamos perceber que a nossa trajetória terrena é revestida pelo amor do Pai, que eles compreendem os nossos tropeços, que Ele nos acolhe, que Ele nos ampara e nos traz discernimento necessário para levantarmos em cada tropeço que dermos. Tenhamos fé, tenhamos esperança e, acima de tudo, gratidão pela grande oportunidade de estarmos aqui nesse plano evolutivo. Que as bênçãos desse nosso Pai leve a vocês conforto e discernimento. Que vocês levem para os seus lares a compreensão e o entendimento.
com muita positividade, leveza e felicidade pelo conhecimento desse Deus maior. E assim, quando adentrarem na sala de passe, coloquem ali, nos pés do nosso Cristo, todo o nosso desejo, toda a nossa ansiedade, e que as bênçãos do Pai acolha cada um de vocês. E encerrando, nesse instante do nosso trabalho, vamos rendendo graças à nossa Mãe Santíssima, dizendo a ela: Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pequenino que somos, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Graças a Deus. Obrigada a todos. E agora vamos para a sala de paz.